Então eu vou começar falando um pouco de mim. Eu me chamo Ciano, eu tenho 23 anos, sou de uma quebrada da zona leste da cidade de São Paulo, sou periférico, sou militante negro, LGBTQIA+, e periférico também, e da educação. Eu sou artista multimídia, que eu costumo brincar que eu sou um griot afrofuturista, né, um griot do futuro, e que eu conto histórias através da ilustração, através da música, através da literatura e através da própria educação, né? Eu acho que a educação que eu trabalho, ela vem muito desse lugar da narrativa, assim, eu acredito muito na narrativa aqui, nesse rolê de transformar o contexto que a gente tem, o mundo que a gente tem, num rolê mais justo, mais equitativo e tal, essas fitas. Deixa eu ver o que mais. Eu também sou de candomblé, enfim, várias coisas. Eu acho que eu vou dar um pano geral para começar e depois eu vou me aprofundar um pouco em algumas coisas dentro do rolê da educação, pelo que eu vi a maior parte das pessoas aqui está nesse rolê, eu vou trazer um pouco também dessa perspectiva da periferia, assim, né? Eu, enquanto um periférico, que trabalha com outros periféricos. E eu acho que esse rolê meu começou, né, quando eu estava no colegial e eu identifiquei que eu não botava mais tanta fé na educação, tá ligado? Tipo, eu comecei a ter dificuldade mesmo na escola, assim, de me adequar, de me sentir parte daquele rolê. Principalmente quando eu comecei a me envolver com alguns movimentos políticos, tipo o movimento anarco, libertário, pá. E aí eu comecei a pensar assim, né? Eu lembro que na época eu queria ter filhos, tal. Não que hoje em dia eu não queira, mas acho que vai demorar um pouco mais do que eu imaginei. Mas eu comecei a me perguntar como que seria criar filhos de uma maneira libertária, né? E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu podia levar isso também para a educação, assim, né? Tipo, para esse lugar de como que eu passo uma educação que vai para esse lugar da autonomia e tal. Era muito incipiente a palavra certa? Eu não sei se é a palavra certa. Era muito simplista ainda na minha cabeça. Eu ainda não, tipo, não entendia nem muito bem o movimento, nem entendia muito bem a educação, então tava tudo muito num lugar nebuloso, tá ligado? Mas aos poucos eu comecei a me conectar com algumas pessoas, a conhecer uma galera. Eu sempre fui de escola pública, né? Eu sempre estudei em escola pública. Mas eu comecei a meio que meter as caras nos grupos do Facebook, o grupo do Doutorado Informal, o grupo de Escola com Asas, e Ana Tomás, e o Tião Rocha, e o José Pacheco. Eu comecei a dar a meio que cara de pau mesmo, mandar mensagem. Eu tinha, eu acho que uns 16 anos, comecei a mandar mensagem para essa galera. Eu falei assim: seguinte, eu sou da quebrada, queria saber mais como vocês fazem essas doideiras aí, e é isso aí. Aí eu virei amigo do Alex Bretas. Quando eu estava com os 18, fui ser arte educador voluntário lá no Projeto Âncora, que foi onde eu conheci a Bruna, a ETA, né? E fui me enfiando nas coisas, assim, tá ligado? Só que sempre com uma vontade muito grande de, tipo, de entender como que eu podia fazer alguma coisa pela minha própria quebrada, tá ligado? Eu fiquei uma cota, uns 2 anos longe da minha quebrada, que eu fui indo para alguns lugares, eu fiquei na escola de permacultura, eu fiquei em Ubatuba nos picos também de educação, fiquei em Cotia lá no Projeto Âncora morando numa cota, e aí depois eu voltei e falei, mano, agora eu quero fazer uma parada aqui. E aí eu juntei um coletivo que chama É Bom Diversidade, e a gente criou a Universidade de Fluxo, uma universidade com C de cidade mesmo, e com uma proposta que é tipo, basicamente assim, né, tipo, o meu coletivo, a gente acredita muito que o mundo ele é feito de narrativas, né? O mundo cria as pessoas criam o mundo, assim. Então, esse ciclo que continua. E aí, só que em geral, as pessoas que participam dessa criação do mundo são as mesmas pessoas, as pessoas que sempre detiveram poder. E aí, eu comecei, o meu coletivo começa a pensar, então, como que a gente cria esses espaços onde a gente tenta trazer esse poder da criação também para a mão das pessoas que não detêm esse mesmo poder, tá ligado? De criar essa realidade. E aí a gente cria... então, o coletivo É Bom de Diversidade é meio que esse diálogo com a cidade para entender o que faz ela ser boa, o que faz ela ser um lugar mais justo, mais equitativo, e entende que essa resposta só dá para ser dada pela diversidade, assim. Porque, em geral, essa resposta de como que é uma cidade boa é dada só por poucas vozes e que ela não vai dar conta de várias outras vozes que
sistemicamente há séculos não ouvidas, né? Sejam mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas PCD e tal, enfim. E indígenas também. E aí a gente começa então a pensar esses espaços para essas galeras começarem a criar essa cidade. E a Universidade Fluxo, ela tem a ver com isso também, né? Ela é esse espaço também de criação comunitária, e que as pessoas, elas vão ali para cada uma desenvolver seu próprio projeto de aprendizagem, de forma coletiva e ao mesmo tempo, não vou dizer individualizada, mas esse rolê autogerido, né? É um rolê pessoal, a sua jornada, mas que a gente faz de forma comunitária. E inspirado nesse movimento do fluxo mesmo, né? Que o fluxo muita gente vai conhecer pelo aquele psicólogo com nome difícil que eu não vou saber pronunciar, que ele fala do estado de flow, né? O estado de fluxo, que é essa parada de quando você faz uma coisa que te dá prazer, assim, a tendência é que você, tipo, entre num fluxo, assim, você esqueça até de sentir coisas, você, tipo, esquece de comer, esquece de tudo mais, porque você tá tão imerso naquilo, em fluxo mesmo, que você você faz parte daquele processo. E mais também inspirado no fluxo, enquanto aqui, não, pelo menos em São Paulo, não sei se em outros estados é assim também, mas pelo menos em São Paulo, o nome dos baile funk é fluxo, né? A gente vai no fluxo. É uma frase comum de ouvir na quebrada, assim, tipo, vamos no fluxo hoje. Por quê? Fluxo, porque então esse fluxo? Porque eu acredito que o fluxo ele é uma resposta à ausência de direitos básicos da periferia, a resposta à ausência de espaços de cultura, espaços de interação social, e que ele é criado em espaços públicos, é uma ocupação do espaço público para o lazer da periferia, lazer e cultura e sociabilidade da periferia, tá ligado? E aí, esse encontro, ele é um encontro autogerido, ele é um encontro que acontece, não é uma coisa, tipo, às vezes marca, mas em geral não é uma parada que, tipo assim, vamos lá descolar uma puta estrutura de palco e marcar com várias pessoas. Em geral, não é nada disso, em geral, é tipo, um grupo de pessoas marca num lugar, tem o carro, liga o som no carro, e aí surgem mais pessoas e mais carros, e de repente é um evento de milhares de pessoas. Milhares ou milhares de pessoas. Então, tipo, é uma parada espontânea. E a gente bota um pouco de fé nesse processo também de quanto que a periferia ela vai criando formas espontâneas e autônomas, autogeridas, não é? Autogeridas de criar seus espaços, né? Então é isso. A gente cria esses espaços e tempos para a galera criar junto uma realidade. A gente trabalha com a educação autodirigida tanto num rolê livre, quanto no rolê temático, quanto no rolê da cidade. E qual que é a diferença desses rolês, né? Tipo, a jornada autodirigida, só para tentar explicar para vocês melhor. A jornada autodirigida, então, ela vai ser esse encontro onde cada pessoa escolhe o que está muito afim de fazer e cria seu próprio percurso. E a gente comunitariamente se acompanha. Na livre, é isso, você vai lá fazer o que você quiser. Tipo, o Fábio está pesquisando aí esse rolê da educação na quebrada, a Júlia tem esse rolê do teatro com inglês, e a Ana tem a parada da horta, e assim vai. Cada pessoa tem o seu rolê, escolhe esse rolê, cria seu percurso de aprendizagem, e a gente se acompanha comunitariamente. Cada um está fazendo seu rolê, seu próprio rolê, e a gente se acompanha comunitariamente. Isso é o livre. O temático é a mesma coisa, cada um tem seu rolê, a gente se acompanha comunitariamente, a única diferença é que ele tem uma temática, tipo, eu posso escolher, por exemplo, a Ana Quintal aqui, ela quer, tipo, só fazer uma jornada, uma universidade livre, focada em plantio, nesse lugar da agroecologia e da agrofloresta, sei lá, essa fita. Cada pessoa que vai entrar vai ter uma proposta, uma ideia, dentro dessa temática, mas uma ideia sua. E, por fim, aqui eu gosto mais de trabalhar, é essa desse impacto no mundo, assim, que ela é uma temática, mas ela é uma temática de o que meu projeto pode impactar nas pessoas. Óbvio que, como eu falei, né, tipo, na Livre, muitas vezes são coisas mais pessoais, mais individuais, isso não tem o menor problema. Mas, por exemplo, atualmente, meu coletivo está com um projeto agora,
nós vamos fazer com alguns adolescentes. A gente trabalha com essa faixa etária de 16 a 29, mas é mais 16 a 21, acho que é a faixa principal, mas tem essa maleabilidade, né? Mas a principal é 16 a 21, nossa idade, nossa faixa etária, nosso público-alvo. E a gente trabalha com esses jovens que eles têm vontade de fazer alguma coisa na quebrada deles e ainda não sabem bem por onde começar, como fazer e tal. E aí a gente dá meio que, a gente ajuda eles a meio que mapear, tanto pessoas que vão apoiar, mentores, recursos, como tirar a ideia do papel, todo esse rolê. Então, na primeira jornada que a gente fez, tinha um menino que estava pesquisando poesia, rap e questões sociais, e ele fez o primeiro zine dele e lançou. Teve uma menina que estava precisando dança, que ela queria fazer uma apresentação de dança dos orixás, né, um afoxé. E tinha uma outra menina que estava querendo fazer... Isso foi nosso primeiro protótipo teste, em 2019. E tinha uma outra menina querendo passar na USP para fazer psicologia, mas ela queria não ser a única menina negra periférica na USP, né, da nossa quebrada passar lá. Então ela queria, tipo, a partir do momento que ela começasse a estudar, ela pudesse estudar com outras pessoas da quebrada, meio que fazer basicamente um curso popular. Eram pessoas de 16, 17 anos. Não, 15 a 17. E aí, essa foi o nosso primeiro protótipo, tal, e agora a gente está querendo fazer um novo com as pessoas que já passaram para nossas ações. A gente fez também uma jornada de autocuidado, uma jornada livre, outra jornada livre, enfim, vários rolês. Agora a gente está querendo fazer essa jornada a partir do mês que vem, se pá, com essas pessoas que já participaram nossas atividades e meio que trazer para esse lugar aí de o que elas querem fazer para suas próprias comunidades também, né? Tipo, dessas coisas que elas estão criando, aprendendo, desenvolvendo, o que elas querem trazer para a comunidade e que a gente comunitariamente pode se apoiar a realizar, tá ligado? Não sei se deu para sacar muito bem. Por enquanto vocês têm dúvidas, questões, está fazendo sentido? Como é que chama o nome do projeto mesmo? É Cidade Fluxo? Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever eu já vou compartilhar a tela. Eu vou começar a desenhar para vocês. E aí eu vou... Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá sim, tá rolando aqui. Show de bola. Então tá, vamos lá. Então, como eu disse... muito grande. Como eu disse, eu sou Ciano. Esse aqui é meu coletivo. A letra mais corpórea é sujeito. É o sujeito da frase. Aqui é essa brisa que eu falei, né? Tipo, apesar de ter a coisa da diversidade ser uma coisa boa, aqui a gente está querendo dizer que, tipo, o que é bom de ver na cidade, né? É uma pergunta, na real. É uma pergunta para o sujeito que é a cidade. E essa cidade, ela é formada de diversidade. E o nosso projeto é a Universidade Fluxo. Certo? Show de bola. Enfim, eu vou começar então a meio que contar um pouco desses rolês. Vocês vão me dando um salve aí de dúvidas, questões, comentários, podem ir falando, interrompendo, vamos trocando ideia. E a gente também depois se você quiser, Diana, até que horas é interessante, até que horas vai mesmo? Até as... Diana? Oi? Até que horas vem mesmo, Diana? Só para eu ter uma noção aqui. Até mais ou menos umas 8h30. Tá, Pode passar um pouquinho, pode ir até as 9 também. tá. Eu vou tentar ser rápido nessa parte, porque daí a gente consegue trocar mais ideia depois, perguntar e tal. Vamos lá. Eu comecei, né? Quando eu comecei a pensar, então, nesse rolê
da educação, eu entrei no doutorado informal, né, que é um rolê do Alex Bretas. Peraí. O Alex Bretas, ele meio que começou, na verdade, depois do André Gravatar, né? O André Gravatar. Mas aqui eu coloquei o Bretas porque ele atualmente ainda leva isso muito à frente, assim. Mas quando eu era moleque, assim, tava com uns 16, eu entrei nesse grupo do Facebook do doutorado informal, isso faz uns anos já. E comecei a me aproximar do Alex Bretas, né? Hoje em dia a gente é parça, a gente trabalha junto. Mas eu comecei a me aproximar desse cara aqui, e do André também, do André Gravatar. E porque eu queria meio que entender o que eu tava a fim de fazer, tá ligado? Entender um pouco mais da própria rolê da educação e onde que eu tava habitando, qual era meu lugar no mundo e todas essas coisas. E aí eu criei meu primeiro doutorado informal, né? Que chamava Anatomia do Olhar. Por quê? Qual que é a brisa da anatomia do olhar? Era me ligar no seguinte: quando eu era moleque, né? Quando eu estava começando nesse rolê aí, eu lembro que eu queria entender um pouco mais, eu gostava de entender como que as coisas funcionavam. E eu sou ilustrador, né? E eu estava tentando entender, mano, como que eu sei desenhar? O que faz ser possível eu saber desenhar? Eu estava meio começando a não acreditar mais tanto em dom, então eu estava tentando entender onde que surgia a habilidade do desenho, né? Como que funcionava essa habilidade do desenho, mas não mais do que onde surge, onde começa, mas é uma parada de como que ela acontece. E aí eu comecei a olhar, eu lembro que eu comecei a olhar para minha mão, assim, uma situação um pouco absurda, né? Você fica olhando para sua mão pensando assim, nossa, será que é a minha mão que sabe desenhar? E aí eu fiquei imaginando, pô, deve ser a minha mão que sabe desenhar. Mas daí, sei lá, isso não pareceu o suficiente, assim. Tipo, parecia que a minha mão, na verdade, ela era tão ferramenta quanto o lápis. Ela só era parte desse processo, né, de desenhar. Então eu comecei a imaginar o quê? Se não era minha mão, era o meu olho. Nossa, tá horrível esse desenho. O desenho é melhor que isso, gente, eu juro. Se não era minha mão, era o meu olho. Né? O meu olho vê a coisa, né? Mas daí eu me liguei que, tipo, velho, também não era isso, assim. Porque meu olho, assim como minha mão, ele também é uma ferramenta dessa criação. Então, o que eu imaginei? O meu olho, na verdade, ele é parte né, de um sistema aí de percepção do meu cérebro. E dentro desse cérebro, além do meu olho, tem também uma série de coisas que formam a minha percepção, né? Tipo, então tem minhas memórias, a forma como eu enxergo o mundo, literalmente, tanto literalmente quanto metaforicamente dizendo. Tem aqui todas o que vem antes de mim, né? E a minha própria percepção fisiológica, biológica, né? Mas ainda assim, não era só isso, assim. Então, o que que eu liguei? O que que eu me liguei? O que me faz desenhar é o olhar. E o olhar, ele não está isolado no olho. Ele é um conjunto, ele é um processo de todas essas coisas. Ele é a junção dessa mão que responde ao que eu vejo, que interage com o que eu já sabia, com o que eu já era e tudo mais. E aí eu comecei a me ligar que o quê? Se o ato de desenhar, ele é esse conjunto de coisas, desde perceber, né, o que eu percebo do mundo, até como que isso interage com o que eu sou, com o que eu conheço, até isso voltar como desenho, né, até sair na minha mão de novo, é como se eu tocasse, eu primeiro toco o mundo com essa mão, para depois de entrar, fazer todo esse processo, ela sai pela minha mão de novo. Eu entendi então que né, essa é a anatomia desse olhar aqui, essa complexidade dessa parada. Então a mesma coisa era para percepção de realidade. Só que eu comecei a brisar o quê? Pensando no contexto que eu venho, né? Tipo, pensando nas pessoas todas que eu conheço e tudo mais, por que que eu tô onde eu tô e outras pessoas não, assim, tipo, não boto fé na meritocracia, não boto fé de que foi só uma questão de esforço, foi só uma questão de sei lá o quê.
Eu continuo na periferia e tal, não sou uma pessoa... Mas eu digo mais de, tipo, por exemplo, se eu fosse ver a estatística, é uma estatística real, assim, tanto a estatística oficial dos números, porque isso eu acho que é bem concreto, quanto a coisa visual que acontece na minha quebrada, eu sou um dos poucos que ainda tá inteiro, tá ligado? Que não tá preso, que não tá morto, que não tá, enfim, adicto, tá ligado? Então, tipo, um pouco da minha escola, dos meus amigos de escola, tá ligado? Então, o que que mudou na minha trajetória? O que que me faz estar onde eu tô? E aí, eu comecei a me ligar que talvez, né, tipo, isso começou a me inquietar, e a anatomia do olhar era sobre isso. Era sobre pensar quais coisas passaram pelo meu caminho, que, né, quais as condições que permitiram que eu fosse não só nesse lugar de, né, porque tem muita gente, amigos meus, que também não estão, né, em situações de perigo ou maus, mas você percebe que eles talvez estão fazendo coisas que não necessariamente é o que eles realmente estão querendo fazer, e sim o que eles precisam fazer para sobreviver. Tipo, eu tô... Você tem uma pergunta? Desculpa. Ou algum comentário? Alô? Não, acho que não. Ai, sou eu? Acho que eu apertei sem querer, desculpa. Tudo bem. E, e aí, também, então tá nesse lugar, né? Não é nem um lugar tão... um lugar desolado, mas nem também um lugar que, tipo, parece bom, mas que, na verdade, eu tô ali vendendo minha energia, minha vida, assim, para eu poder sobreviver, tá ligado? Então, como que eu começo a entrar nesse lugar? E aí... É óbvio que tem vários fatores, né, que contribuem. O fato de eu ser... E que eu acho que é importante sempre levar isso em consideração, né? Tipo, qual lugar que eu ocupo, né? Que lugar no mundo eu ocupo. E aí eu comecei a me ligar nesse rolê da percepção, né? Tipo, tá, tanto nesse lugar de o que me facilita, o fato de eu ser um homem, o fato de eu ser, apesar de eu ser LGBT, eu sou heteronormativo, o fato de eu ser o caçula, de meus pais serem jovens e não dependerem de mim, o fato de eu não ter ninguém mais novo que dependa de mim também, o fato de, tipo, enfim, tem vários fatores aí, né, que vão facilitando com que eu tenha esse espaço para pensar, para criar, para me desenvolver, para ter tempo, né? Eu acho que tempo é a base, assim, para mim, da transformação social. Mas, mas também tem outros fatores que me fazem tentar entender como que também, né, quais outras coisas também nesse processo foram me dando esse lugar onde eu tô. E aí eu fui trazendo um outro lugar para essa brisa, né, do rolê. Vamos lá. Tem aqui a pessoa. Tem aqui o que ela enxerga, o que ela percebe, o que ela toca. E tem aqui esse universo referencial e inspiracional que ela tem. Aqui, vamos dizer que isso é um cérebro, mas também tem as emoções e outros aspectos aí. Certo? Então, em geral, uma coisa que eu fui sacando é que da mesma forma, então, que, tipo, tá nesse lugar da percepção aí, de como que eu vejo, né, como que eu percebo o mundo, e como que isso chega dentro de mim, da mesma forma eu comecei a perceber o quanto que isso aqui influencia também na minha percepção de mundo e no que tipo de mundo que eu consigo desenvolver e criar ou só vivenciar, né? Então, por exemplo, aqui tenho eu. Opa, não sei o que eu quero. Aqui é a minha individualidade, né? Aqui é
é quando eu me pergunto por que que eu sou como eu sou. Esse é um questionamento que eu faço para mim e para os meus aprendizes. Esse lado aqui é o referencial que tem a ver desde de coisas que são inatas até coisas adquiridas, mas que estão aí dentro do meu referencial de mundo. Mas aí, né, mais eu indo para a parte externa de mim, mais eu vou me conectando com o outro, assim, mais próximo do outro e do que está de representação do mundo e né, de como que eu me apresento para o mundo e como que o mundo me percebe e tal. Mas então aqui eu me torno o outro de mim mesmo, e mais aqui eu sou influenciado também por essa parte né, da estrutura social que me influencia. É ela que me molda, né? Porque o olho, né, assim como eu sou míope, né, eu enxergo com óculos, é porque ele tem ele tem essa deformação nele, assim, que me faz perceber o mundo a partir de uma ótica específica, que é esse outro, que é o mundo que me criou. Então e aí então aqui é que entender como que são as relações que existem nesse mundo. E por fim, tem esse espaço vazio que a gente pode chamar de verdade, de realidade ou de mundo, que é difícil de definir como ele é, porque eu estou vendo a partir do que as relações interferem em mim e no que eu tenho de referencial, então, tipo, de cada ponto de vista ele vai ser uma parada diferente, né, a percepção dessa realidade, mas que eu vou chamar ele de mundo, né? E a pergunta que eu me faço com ele é quais são os mundos? Certo? E aí eu vou me ligando, então, nesse processo aqui, que é a criação da realidade, que é o que eu trabalho na educação, tá ligado? E aí eu vou me ligando o quê? Que, na verdade, tem um processo mais complexo aqui. Deixa eu achar aqui esse desenho. Que é... Peraí... Eu percebo esse mundo. Aqui, né, tem a minha parte interna, certo? Aqui é aquela minha parte interna minha. E aqui é o limite da minha percepção de mundo. E aí eu crio, passando pelo processo inverso, né? Então, eu percebo o mundo aqui e crio o mundo aqui. Então, se a gente fosse dividir naquelas faixas lá, né, que eu fiz, que era... Deixa eu ver a minha capacidade. Show. Se eu fosse dividir por aqui, então seria aqui, né, o mundo... Por que não está funcionando? Minha canetinha. Ufa, não está indo. Mas aqui seria o mundo. Não vai funcionar. Ok. Aceitei. Aqui seria o mundo. Aqui as relações. Aqui eu, as relações e o mundo. Certo? E aí, em geral, então, nesse processo de aprendizagem, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, fazer essa pergunta de novo para mim. Deixa eu... Queria muito escrever, assim. Aí, fui. Ah. Então, primeiro, eu vou me perguntar aqui, né? Quais são os mundos? Por quê?
que primeiro é interessante perceber que, tipo, no processo de aprendizagem, muitas vezes a gente fragmenta as coisas, né? A gente fragmenta a história, a gente fragmenta o que eu estou vivendo hoje, e a gente fragmenta o que eu tô, a minha ideia de futuro. Quando eu penso na quebrada, né, nos meus aprendizes e tudo mais, eu percebo o quanto que, tipo, a gente acaba tendo, né, no processo de colonização, muitas coisas foram roubadas. E uma das coisas que eu vejo que foram muito roubadas, né, da população preta, indígena, da população periférica em geral, enfim, é o tempo, é o direito ao tempo, é essa percepção de tempo. Então, por exemplo, quando eu não consigo dizer a minha origem, eu estou desconectado do passado, eu estou desconectado do mundo que eu tenho, de qual parte do mundo eu faço parte, quais os outros mundos que existem. Então, eu começo a ficar fragmentado nessa leitura. E todas essas fragmentações de leitura, elas são perigosas porque elas fazem narrativas hegemônicas, elas fazem narrativas que vão me privar da liberdade, tá ligado? E aí a educação que eu trago é uma educação para a liberdade. Então, como que eu vou fazer uma educação para a liberdade, né? Qual que é o meu problema com a educação autodirigida, né? Vamos começar por aí. É que a gente foca muito nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar do que eu vou fazer. Só nessa parte aqui, do que eu vou fazer para o mundo. O que eu vou fazer, o que eu vou criar e tudo mais. E eu sinto um pouco de falta de partir de um lugar anterior, assim, um lugar que vem antes de mim e que interfere no que eu vou criar. E que é um lugar que interfere no, tipo, na percepção de mundo, na consciência de classe, na consciência de quem eu sou, de que mundo que eu tenho, de quais mundos existem, de qual que é a história que me traz até o lugar que eu tô. Então, aqui, primeiro, eu gosto de entender esse lugar que ele tem esse vazio aqui, né, da percepção, mas ele tem muitas histórias, tem muitas narrativas, e é interessante eu acessar essas narrativas, tanto as minhas, quanto as canônicas, quanto, enfim, vários rolês. E me perguntar, quais são os mundos que eu tenho? E aí me perguntar aqui, né, tipo, como que são as relações? Porque esses mundos, eles se relacionam entre si. Então, como que são essas relações? Como que são as relações desse mundo? Quais são as relações de poder? Quando eu, Ciano, que sou educador, estou aqui enquanto facilitador, qual o papel que eu estou criando em relação às pessoas que estão me ouvindo, que é um papel de poder, tá ligado? E o quanto que eu tenho que olhar para isso. O quanto que, tipo, né, é interessante eu observar essas relações que existem nesse mundo, como que esses mundos se relacionam e como esses mundos se relacionam comigo. E aí, por isso, eu chego nesse rolê de quem eu sou. Ou melhor, né, de por que eu sou. Que é essa parte aqui mais interna de mim. E nessa parte do porquê eu sou é entender o que esse mundo, o que essas relações, elas interferem na pessoa que eu sou. Né? Nesse lugar que eu sou enquanto alguém que faz parte desse mundo, que é criado por esse mundo. E aí eu começo a perceber o que existe desse mundo em mim e o que existe porque faz parte do meu caráter, da minha personalidade, do meu jeito e tal, né? Quais são as partes construídas, criadas, quais são as partes que são minhas, quais são as partes construídas que eu quero manter em mim, quais são as partes que eu quero me desvencilhar e tal. E nesse lugar aqui eu começo a trazer para um lugar de sensorial, né? Sensação, na real. E é interessante observar qual é a sensação que me promove. A sensação que me promove perceber esse mundo, como que esse mundo se relaciona comigo e com as pessoas, e o que desse mundo me cria, o que eu sou dentro desse contexto. E aí eu observo essa sensação e tento entender por que eu sinto isso, por que eu sou assim, por quê? Os porquês, não um porquê de julgamento, mas de aprofundamento mesmo. E aí, esse rolê automaticamente começa a aparecer na minha mente, nesse espaço aqui, nesse mundo de referência e tudo mais, Deixa eu achar aqui só, rapidinho. Então, só para trazer aqui. Aqui começa uma parada de... Peraí, deixa eu me achar. Show. Quando começa a aparecer os porquê que eu sinto isso, por que sinto isso diante dessas coisas, começa a aparecer o que eu quero cuidar aqui. Então, tipo, pô, eu percebo que o mundo é desse jeito, e as relações são desse jeito, e isso me afeta desse jeito.
E aí, quando eu começo a sentir isso, eu entendo que eu estou sentindo isso porque eu gostaria de tal coisa. Então, o que que eu gostaria? Aí eu começo a pensar nesse futuro. Tipo, eu começo... Esse futuro, ele surge, né? Esse desenho de futuro. Esse desenho, esse imaginário, essa imaginação desse mundo aí que eu gostaria que existisse. Desse mundo diferente, eu gostaria de existisse a partir das minhas necessidades que estão aqui. Então, eu começo a pensar nessa ideia de desenho de futuro, e deixo ela ser criada, ela surgir como que seria esse mundo ideal, essa utopia, esse lugar. E aqui eu trago para um lugar, né, tipo, tá, então imagina que esse futuro, esse desenho de futuro, ele tá acontecendo daqui 10 anos. Então daqui, né, então 10 anos aqui, 10 anos no futuro, esse mundo aqui é real, esse futuro que eu tô sentindo, que eu tô visualizando, ele é real. Daqui 5 anos, como são as relações? Quais as relações necessárias, quais os espaços que, né, os grupos, as atividades que estão sendo realizadas para que esse futuro seja possível, né? Como que eu me relaciono com essas pessoas? Qual que é o modelo? Qual que é o espaço? Como que, sabe? Como que é esse rolê? Como que eu tô aí? De 5, né, enfim, desses 5 aos 10 anos do futuro. E aí, por fim, eu trago para esse lugar aqui mais próximo da minha mão aqui, né? Que é agora. Então, quais as coisas que eu posso começar a fazer agora? Para que daqui 5 anos eu tenha esses espaços, essas relações, para que daqui 10 anos esse desenho de futuro que eu tenho seja possível, seja factível. E aí aqui eu começo a organizar isso de uma forma realmente factível, que é o que eu quero fazer, por que eu quero fazer isso, como que eu vou fazer isso, quanto que eu vou precisar para fazer isso, quais materiais eu vou precisar para fazer isso, quais pessoas eu vou precisar para fazer isso, para quem que eu vou fazer isso. E assim surge o meu projeto. Só que é um projeto que você percebe que ele vem, eu consigo, esse porquê aqui, que é um lugar tão importante, que é o cerne do meu projeto, ele consegue ter muito mais força, porque eu não venho só desse pedaço aqui. Opa, meu Deus. Eu não venho só desse pedaço aqui de só definir o que eu quero fazer. Tem também aquela galera que faz o design thinking, né? Que é legal, eu gosto bastante de entender o problema do mundo e o que eu quero mexer. Mas é interessante eu pensar também, por que esse problema do mundo me afeta? Por que eu quero resolver esse problema? Né? Por que, né, que esse mundo existe mesmo? Essa realidade existe? Eu posso pesquisar isso, me defrontar com isso aqui? E como que isso se relaciona comigo e com o mundo? Por que isso mexe comigo? Por que eu quero esse mundo diferente? Como que é esse mundo que eu quero? E como que são as relações para que esse mundo aconteça? E o que eu posso começar a fazer a partir de agora para fazer esse mundo existir? E aí, né, eu coloco aqui esses questionamentos, né? Esses questionamentos técnicos, práticos aí, que vão me levar para uma coisa mais concreta. Eu gosto de fazer uma parada meio assim, tipo... Deixa eu ver se eu acho Acho que não vou achar a imagem fácil aqui. Ah, tá. Basicamente, as coisas que eu gosto de... Deixa eu achar uma imagem que ela me dá uma referência bem boa. Peraí. Acho que é... Aliados. Se tiverem dúvidas, questões, vocês estão falando no chat aqui, enquanto eu procuro. Não sei se você pode falar mais adiante, que eu falo aqui. Mas eu achei interessante, porque eu queria talvez se aprofundasse nessa questão do tempo, assim, tipo, como que ele age nessas relações, nessas realidades e tal. Tá. E a questão do presente, onde que ele fica, assim, nessa questão. Bora. Só então botar esse negócio aqui, que depois que eu faço todo esse mapeamento aí com esse grupo, caramba, tá dando esses BOzinhos com o meu... Opa. Quando eu faço esse mapeamento com o meu grupo, então eu gosto de fazer meio que uma planilhazinha. A gente vai desde esse lugar bem simbólico
e tal, pá, super grandão, até uma parada uma parada mais concreta de o que que eu faço, o que que eu quero fazer com com a minha jornada de aprendizagem. Oh, caramba, por que que tá... Esse computador aqui é meio maluco, gente. Relevem. Peraí. Show. Eu ia fazer isso com vocês, mas como eu não sei muito quanto tempo a gente vai ter, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu resolvi fazer mais simples, mais tipo assim, mais para vocês terem uma noção de como que eu organizo, né? Então é isso. Primeiro eu vou mapear aí quais são as coisas que eu tô a fim de desenvolver. Então, quando eu penso aqui nesse mundo, cadê? Nesse mundo aqui, né, nessa coisa que eu quero criar, eu entendo que aqui existem várias possibilidades de mundo, de desenho, de futuro e tudo mais que eu tô a fim de desenvolver. Mas então, primeiro eu mapeio isso. Eu posso listar todas essas possibilidades de futuro, essas coisas que eu gostaria de desenvolver. Mas aí, quando eu vou criar minha jornada de aprendizagem, é interessante eu escolher uma delas para eu me aprofundar. Eu posso fazer outras em outros momentos. Jornada de aprendizagem eu faço quantas eu quiser. Mas, a princípio, digamos então que o meu desenho de futuro é um futuro onde... vou usar o exemplo da Ana Quintal. É um futuro onde, tipo, pô, eu olho aqui, né? Quais são os mundos? Usar o exemplo da Ana Quintal. Quais são os mundos? Observa um mundo aí que desde aí a colonização, todo esse processo histórico que a gente vivencia, ele vai desenvolver um mundo onde tem não existiu a reforma agrária, tipo, né, as terras foram distribuídas de forma desigual, né, para poucas pessoas, e a maior parte das outras pessoas não tem direito à terra, e elas acabam criando uma relação de dependência, daí começa a relação. Elas acabam criando uma relação de dependência com as grandes, com o agronegócio, com os grandes fazendeiros e etc., para elas poderem comer, ter o mínimo para subsistência de comer. E aí, o que que isso cria em mim, né? Cria em mim uma pessoa que, tipo, tá acostumada, né? Porque eu sou essa pessoa que tá acostumada a comprar no mercado, a sei lá o quê, e exatamente por conta de todo esse processo histórico que me leva até hoje onde eu tô. E isso me gera angústia, porque eu tô me sentindo como fala? Eu acho que é frustrado, porque eu não tenho autonomia. Então, o que que surge imediatamente de mundo de autonomia? Porra, mundo de autonomia nesse lugar, desse quintal, é um mundo onde tipo, tivesse a terra distribuída para todo mundo e que todo mundo tivesse uma horta da hora, né, toda a comunidade tivesse uma horta da hora comunitária, para a galera comer bem, comer coisas sem veneno, comer de forma saudável, tal, ter acesso a essa alimentação. Show, isso daqui 10 anos, então digamos que eu consegui fazer isso, é no mundo ideal mesmo, tudo bem. Então, daqui 5 anos, essas relações que eu quero criar para que isso seja possível. Então, eu tenho que começar dentro de uma comunidade a mapear as pessoas que estão a fim de fazer isso comigo, né? Tipo, essas pessoas têm que estar juntas aí, pensando essas hortas dentro da minha comunidade e já tentando começar, talvez, se relacionar com bairros vizinhos e comunidades vizinhas para fazer esse rolê acontecer. Show! Então, o que que eu posso começar a fazer exatamente agora? Aí eu trago para esse lugar então eu posso começar a fazer uma horta na minha rua. E aí eu venho para esse lugar prático aqui. Esse vai ser meu projeto. Meu projeto vai ser uma horta na minha rua. Então, quais são as coisas que para eu criar a minha jornada da horta na minha rua, que eu preciso fazer para que isso seja factível, para que isso não seja só uma ideia na minha cabeça, sim uma coisa que eu vou lá e vou fazer. Então, o meu grupo, a Universidade Fluxo, além de criar um espaço comunitário onde fica mais provável que a minha ideia saia do papel, porque eu estou com um grupo de pessoas me ajudando, eu também tenho algumas coisas que me ajudam pessoalmente a pensar minha própria jornada. Uma das coisas que eu faço, então, vai ser isso aqui. É importante que essa minha ideia, esse meu projeto, essa minha ação, cada uma das minhas atividades, elas estejam sempre na positiva. O que significa estar na positiva? É positividade, good vibrations? Não tem nada a ver com isso. Estar na positiva significa que ela não é uma negação. Posso fazer na negativa? Posso, não tem o menor problema. Mas
tem teorias aí que dizem que para o nosso cérebro é muito mais fácil fazer uma ação na positiva do que uma ação na negativa. O que seria isso? Por exemplo, eu tô ficando doente de comer besteira. Então, o que eu coloco para mim? Que eu não vou mais comer besteira. Ao invés de eu propor para o meu cérebro exatamente o que eu vou comer. É muito mais fácil para o meu cérebro fazer algo que é exatamente o que ele tem que fazer do que eu falar não vou fazer isso. Porque o que eu faço no lugar? Tipo, não bata mais a porta. O que eu faço no lugar? Eu fecho ela devagar? Ou eu só fecho ela... Não, sei lá, não... Sei lá, tipo, sempre que eu falo não, o não abre para muitas possibilidades e a positiva, ela costuma ser uma coisa só. Ela é muito específica. É muito mais difícil meu cérebro não saber o que fazer. É muito mais difícil ele se procrastinar, ele se boicotar, ele deixar de fazer a parada porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Outra coisa que é importante é que eu tenha todos os recursos disponíveis. Então não adianta também eu propor para mim uma parada, a parada é fazer uma horta na minha quebrada, na minha rua. Mas eu não tenho terra, nem semente, nem nada, e não sei como conseguir. Então, eu posso não ter, mas eu preciso pelo menos descobrir como conseguir. Porque, sei lá, a prefeitura oferece de graça, sei lá quem oferece de graça, essas coisas. Então, é interessante eu mapear esses recursos para que eu saiba que eu tenho eles disponíveis. Show! E aí eu tenho que me fazer algumas perguntas para que isso seja factível. Então, o que exatamente eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Com o que eu vou fazer isso? Quais são esses recursos? Quando que eu vou fazer isso? Quanto tempo isso leva? E quem vai fazer? É bem importante eu saber essas respostas. E aí, eu vou dar um exemplo aqui prático. Digamos, então, que o que eu vou fazer exatamente se a minha ideia é fazer a horta na minha quebrada, é interessante eu quebrar essa horta na quebrada em várias coisas. Por exemplo, eu talvez vou ter que pedir autorização para as pessoas da rua, tipo, ou avisar, comentar. Eu vou ter que achar pessoas para me ajudar. Eu vou ter que cavar. Eu vou ter que sei lá, tipo, coisar, eu esqueci como chamar esse negócio. Deixar a terra mais fértil, fertilizar a terra. Vou ter que plantar, vou ter que pesquisar quais plantas são interessantes naquela região, naquela temperatura, etc. Então, eu vou primeiro quebrar essas ações. Isso daqui são todas as atividades que eu vou fazer para que a coisa que eu quero fazer a partir de hoje para criar o meu futuro ideal, né? Elas sejam possíveis. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é, sei lá, vou cavar. Então, o que eu vou fazer exatamente? Eu vou cavar... Não vou cavar, não. Vou fertilizar a terra. Eu vou fertilizar a terra da praça que fica na frente da minha casa, certo? Ok. Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou especificar o jeito que eu gosto de fazer, que eu pesquisei que é interessante. Eu vou fertilizar ela com um fertilizador feito em casa, com a minha... Como chama aquele negócio de lixo lá? A minha... composteira, tal, de casa, eu vou criar um fertilizante da hora, vou coisar, vou fazer esse rolê. Antes também eu quero só dar uma pesquisada, eu quero, sei lá, testar minha terra, só para ver se ela precisa dessa fertilidade ou não, etc. Teste de solo. Isso, fazer um teste de solo, tal, parará. Com o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer com o equipamento de teste de solo e depois, né, posso dividir isso até em duas atividades, né, porque testar o solo é uma e fertilizar o solo é outra. Mas vamos lá, vou precisar de um teste de solo, seja lá qual for, se vai ser aquele que você leva para o laboratório, vou precisar do contato do meu laboratório, então contato do laboratório. Eu vou precisar do que mais? Eu vou precisar da minha composteira, vou precisar do líquido lá que sai da minha composteira, vou precisar de todas essas coisas, vou fazer uma lista das coisas que eu preciso. Quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso em tal mês, porque esse mês é legal, porque, sei lá, vai estar menos úmido e não sei, X, vou fazer nesse rolê. Mas aí tem uma coisa que muita gente não faz quando nessa parte do tempo, que é muito importante. O tempo é muito importante na realização de um projeto. Que mais do que definir quando você vai fazer uma coisa, é definir quanto tempo que isso vai durar.
Essa pergunta que é tão importante, ou mais importante até do que saber o quando. Porque é bem comum, por exemplo, quando eu quero criar um novo hábito, quando eu quero criar uma parada para, tipo, enfim, transformar uma parada minha, ou criar um projeto, ou criar alguma coisa, é bem comum as pessoas desistirem no meio do caminho. Mesmo que, por exemplo, eu já percebi, por exemplo, que várias vezes, quando eu defini o quando e não defini o quanto tempo, eu podia ficar 6 meses fazendo meu projeto, que eu nunca ia chegar no lugar e ia me sentir frustrado, e vezes onde eu defini quanto tempo e era só 1 mês, eu me senti muito mais realizado. Por quê? Quando eu sei quando acaba, eu consigo ter uma sensação de realização muito maior. Eu consigo, tipo, mesmo que seja menos tempo, eu sei que acabou e é da hora. Mesmo que depois eu queira continuar, é só abrir um novo desse daqui. Não tem problema você continuar, mas é sempre interessante eu chegar no final e conseguir avaliar, ver se deu certo, tudo bem. É até bom para eu evitar, tipo, descobrir um grande erro depois de muito tempo. Então, em geral, meus projetos duram no máximo 3 meses. Mas eu prefiro o projeto de 1 mês só. 15 dias, 1 mês, no máximo 3 meses. Meus projetos, minha jornada de aprendizagem, tá? Show! Então, eu defini, sei lá, eu vou começar isso em 10 de agosto e eu vou fertilizar a terra. Eu não vou falar super aleatório porque eu não manjo, tá? Mas eu vou fertilizar a terra uma vez por semana até o final de agosto. Se der para dizer até os dias, tipo, todas as quartas. É muito mais difícil eu não fazer, porque, tipo, tá tão definidinho, tão agendado, tão compromissado comigo mesmo, tão encaixado no momento onde tiver... então é mais difícil eu perder esse hábito, né? Eu defini que vai ser no mês de agosto, uma vez por semana, todas as quartas, até o final desse mês de agosto. Então fica bem mais fácil disso acontecer. E quem vai fazer isso? Vai ser eu, mas eu encontrei uma pessoa, ou então vou tentar descobrir pessoas para fazer isso comigo, tal, mapear essas pessoas, mas é interessante eu definir já quem. Vai ser o João e o José. Certo? Certo? Fez sentido até aqui o que eu tô falando? Depois eu vou entrar no que o Fábio perguntou, que ele é dentro dessa ideia, mas é para outro lugar. Aqui eu tô indo para um lugar bem concreto dessa percepção de mundo. Mas faz sentido, assim? É interessante, ou não? O que vocês pensam? Nossa, super sentido. Faz sim, muito legal. Gostei. Show. Eu costumo usar isso com os meus jovens, né? E por quê? Daí, respondendo o Fábio, qualquer coisa podem me interromper, mandar mensagem, tá, gente? Fiquem à vontade aí, para não ficar só falando igual um doido. Eu costumo fazer isso com os meus jovens por quê? Exatamente porque o Fábio pergunta essa coisa do tempo. Quando a gente passa por esse processo, né, tipo, de criação, né, de mundo, que fragmenta o tempo, que faz, né, tipo, a cultura hegemônica que a gente tem, a cultura eurocentrada, ela gosta de dividir coisas, né, de fragmentar coisas. Ela fragmenta corpo, mente e emoção, isso é uma coisa que não é tão comum nas outras culturas, e ela fragmenta passado, presente e futuro. Então, da mesma forma que eu percebi que desenhar não é uma coisa que a minha mão faz sozinha, nem meu olho faz sozinho, nem minha mente faz sozinha, e sim é um conjunto de coisas, eu percebi que, para eu entender bem o tempo, eu preciso entender o tempo como uma coisa só, não fragmentada, não só passado, não só presente, não só futuro. Se eu quiser ter ideais de futuro, eu preciso entender meu passado e preciso estar no presente. Se eu quiser entender meu passado, eu preciso entender onde eu estou no presente e quais são os futuros possíveis. Se eu quiser entender o passado, eu preciso, sabe, e assim vai. Só que daí como que funciona esse processo de fragmentação do tempo? Exatamente nesse rolê de... Deixa eu voltar aqui, ó. De quando eu venho aqui... Ai, caramba. Travou. Quando eu venho nesse rolê aqui da percepção, né? Aqui, show. Eu venho nesse rolê da percepção, eu entendo o quê? Em geral, a gente eu percebo que isso daqui ele se fragmenta no mundo que a gente tem em 3 tipos de relação, né? Como eu falei, aqui é o outro, aqui é o eu, aqui é o mundo. Em geral, a gente costuma estar muito nesse lugar. Nosso estilo de
estrutura social, né, de estrutura hegemônica, ele trabalha muito fragmentando todas elas, mas principalmente no outro, principalmente nesse lugar maleável de como que eu vou fazer você enxergar o mundo, né? Como que eu vou alterar a sua percepção a partir de ideais de consumo, de como que você deveria se portar, de quem você deveria ser, etc. Tá. E aí isso gera uma relação, né? Aqui é o presente. Mas é uma relação que me faz ficar num lugar de dependência dessa estrutura social, né? Ela cria um lugar onde, tipo, ela consegue me separar tanto de quem eu sou, de como eu funciono, de que eu realmente acredito, de o que não é construído por mim, se é construído por essa estrutura social, que ela me faz ficar, tipo, eu não tenho nenhum referencial, né? Eu não tenho nenhum referencial de quem eu sou. Então, se eu fico só nesse outro aqui, eu fico à mercê de que o outro espera que eu seja, desse outro que eu preciso ser. E aí, apesar de ser no presente, quando você desconecta do tempo, você não fica também no tempo presente. Você fica num lugar que é muito do presente, do presente, do presente, mas que vai para um lugar de você não ter nenhum conhecimento, assim, você não tem nem conhecimento do passado nem do futuro, assim, você está tipo só aqui, sem conhecimento, sem expectativa, e tá num lugar de dependência que acaba criando você, que acaba te invisibilizando, né? Então, aqui, quando eu falo que essa fragmentação do tempo, ela cria essas narrativas hegemônicas, a narrativa que ela cria é a da invisibilização. Então, ela torna as pessoas invisíveis, né? As pessoas, a estrutura social que a gente cria, que a gente tem, cria espaços onde não é possível ser quem você é. Não é possível... num ponto, inclusive, físico, né? Tanto nesse lugar de, tipo, não posso ser eu mesmo, até no lugar de, tipo, se você for essa pessoa, se você for LGBTQIA+, se você for mulher, se você for negro, se você for PCD, você pode, inclusive, não ser visto e ser invisibilizado e ser esquecido até literalmente não existir mais, assim, né? Onde acontece aqui a violência da sociedade, enfim, e tudo mais, para que essa pessoa deixe de existir. Quando eu começo, né, aqui é uma relação de perde, ganha. Onde quem está em cima da estrutura social vai ganhar, quem está de baixo vai perder. Quando eu começo a perceber que isso me afeta, que isso me mata, que isso me destrói, que isso me deixa invisível, eu começo a tendência, né, que eu observo, pelo menos na minha trajetória, é que eu comecei a me trazer para cá, para essa outra fragmentação também, que é o eu. Aqui, enquanto aqui é o dependente, aqui é o independente. E aí eu começo a caminhar para esse lugar independente, esse lugar de não preciso de ninguém, né? Aqui eu acredito que eu dependo de todo mundo, aqui eu acredito que eu não preciso de ninguém. E aí eu começo a, tipo, me distanciar das outras pessoas para me conectar comigo mesmo. Nenhum desses processos é ruim, assim, não tô dizendo que ele é um problema em si. É mais que a estrutura social que a gente tem fragmenta essa percepção de tempo, essa percepção de realidade, e ela prejudica esse rolê. Mas é importante, sim, eu me conectar, né? Em geral, aqui acontece a resistência, né? Que é a relação de perde-perde. Não é um problema essa relação de perde-perde. Porque ela é importante. Porque aqui eu tô morrendo em relação a quem tá em cima. Aqui, pelo menos, eu começo a resistir para pelo menos eu perceber, pô, mano, eu preciso sobreviver, né? Então, essa luta, ela é importante, ela é mal vista. E é por isso que aqui, nessa relação do passado, quando eu começo a tentar pensar quem eu sou, da onde eu venho, tal, mas que isso tá desconectado, eu começo a entrar numa narrativa aqui de demonização. Eu começo a ser demonizado, eu começo a me tornar o antagonista da história. Enquanto aqui eu sou a vítima da história, eu sou a pessoa que precisa ser salva pelo Salvador, ou tudo mais, ou que só não é importante, é insignificante, ou sou um secundário, aqui eu me torno vilão. Porque, tipo, eu tô questionando, tá, mas eu começo a me conectar com essa minha história, eu começo a me conectar com quem eu sou, começo a perceber que eu tenho, sim, potencialidade dentro de mim. Então, por que eu tô sendo assassinado? Por que eu tô morrendo? Por que eu tô perdendo também?
Só que a partir do momento que eu começo a questionar, eu começo a gritar, falo assim, não, chega de ir contra mim. Essa estrutura social devolve para mim, tipo, calma, não precisa gritar. Sem reconhecer que eu não tô gritando porque eu sou malvado e sou doidão. Eu tô gritando porque eu tô respondendo a uma parada que acontece comigo desde que eu nasci. E aí acontece essa narrativa de demonização, e a tendência também é que eles tentem me apagar para evitar que, tipo, eu balance essa estrutura. E aí, muitas vezes, quando eu começo a ficar cansado de levar soco na cara dessa estrutura, muitas vezes é comum eu vir para cá, que foi o que a minha história fez, né? Eu vir para cá. Que essa é uma história, é um lugar bem comum também, atualmente, nos movimentos que eu vejo, que eu observo. Que é caminhar para o mundo, né? Caminhar para essa percepção de mundo, esse lugar aqui, né? Que enquanto aqui é o como, aqui é o porquê, aqui seria o quê? Fala, Fábio. Ô, professor, não, eu só queria esse lance da demonização, assim, só queria, tipo, como que funciona essa demonização, assim? Tá. Como que ela... Tipo assim, enquanto na invisibilização, essa pessoa, ela simplesmente não vai existir. Então, por exemplo, direitos, né? Sei lá, a mulher não vai ter direitos, a pessoa indígena também não vai ter direitos, ninguém vai ser lembrado, vai ser tipo uma pessoa meio tipo assim, é verdade, né? Tem essa pessoa aí. Eu não vou ter nenhuma coisa que lembra que ela existe, nenhuma narrativa que inclui essas pessoas. Quando você vê na televisão, você vai perceber, tipo, isso visivelmente, né? Quais são os papéis que as pessoas têm na novela, quais são os papéis que as pessoas têm na representação midiática, etc. Ela muitas vezes nem vai existir, e quando existir vai estar num lugar de subalternidade, num lugar... A demonização já é quando essa pessoa começa a ser percebida. Mas não percebida, ela começa a ser percebida porque ela vai tomando essa percepção, falando assim, eu tô aqui. Só que, em geral, quem tá por fora vai olhar assim, ai, caramba, tá vendo? Essa pessoa aí gritando, desculpa, essa pessoa gritando, essa pessoa histérica, essa mulher histérica que tá, tipo, lutando por direitos, ai, calma, essa mulher negra raivosa, esse bandido, esse marginal que tá, tipo, aí roubando e matando, mas por quê, né? Tipo, é esse lugar da demonização, esse lugar que você também consegue ver na mídia, como que essa pessoa é representada, mas também na vida cotidiana, como que essa pessoa vai, quanto mais ela percebe que ela tem potencialidade, mais injusto ela percebe que é o mundo, só que ela ainda não tem essa conexão aí de entender isso, porque tá fragmentado o tempo para ela. Então ela vai para um lugar que é super válido, e eu acho que é válido e necessário, mas que, tipo, ele vai ser demonizado, ele vai ser visto como um vilão, que ela vai lutar pelo seu direito. É importante, tem que ser lutado mesmo, só que, tipo, ela não vai ser, ela vai entrar nessa narrativa da demonização. Só que muitas vezes, quando essa narrativa da demonização, quando esse lugar aqui, dessa luta, ela tá sozinha, sem a percepção geral do tempo, a tendência é que, tipo, eu me canse desse lugar em algum momento. Eu me canse porque é cansativo, eu ficar lutando, eu ficar, tipo, tentando, tipo, ser visto e tudo mais, porque é cansativo, porque é isso, a galera tá meio que tentando me destruir e eu tentando ter espaço. Isso é a mesma coisa, tipo, eu tô falando dessa questão social do que eu trabalho, que é a molecada da periferia, mas na ideia do projeto também acontece isso, assim, né? Tipo, da fragmentação do tempo, quando eu tenho uma ideia de projeto. E aí eu caminho aqui para esse lugar que é o mundo. Então, aqui é o porquê. Por que eu sou, né? As perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Aqui é o como. E aqui é o quê. Então, esse o quê, ele tá nesse lugar meio prático mesmo, assim. Qual que é o mundo que existe? O que ele tem? Ele tem quais recursos? Ele tem quais, né? Tipo, tem água, tem planta, tem bicho, tem esse prédio, tem essas coisas. Esse é o mundo. O mundo é o que eu vejo aqui externo a mim, e ele existe e não tem, né? Ele tem como eu percebo, que é a partir daqui, mas aqui é uma parte simples, é isso, acabou. E, em geral, a gente costuma ir para esse lugar porque esse é um lugar de abundância, né? Um lugar de, tipo assim, o mundo é cheio de coisas, é um mundo cheio de possibilidades, de recursos e tudo mais. E parece muito legal olhar para esse lugar. Só que o problema é que ele é um lugar que também é perigoso, tão perigoso quanto esses outros dois. Por quê? Sozinho. Porque sozinho, todos eles são problemáticos, eles são complexos, né? Eles levam para uma narrativa também hegemônica, uma narrativa única. Qual que é o problema dessa narrativa aqui, então? É que ela é um falso ganha-ganha. Ela é um falso lugar de, tipo assim, tudo bom, tudo realmente dividido, todo mundo tem tudo, tá tudo bonito. E não tá tudo bonito. A gente não pode se enganar com esse lugar, tipo, porque o mundo tem recursos, então quer dizer que as coisas estão boas. E não tá. Então a gente parte para uma narrativa que é a narrativa da romantização. Ou da fetichização.
Narratização, que são narrativas em geral que a gente faz com esses grupos aí, que são grupos que não têm o poder. São grupos que eles vão ser narrados, né? Eles vão ser narrados a partir dessa perspectiva. E como que então esse rolê aqui? Eu começo a acreditar nesse mundo, que é um mundo que tem todos os recursos, tem todas as possibilidades, e tá bom, tá melhorando, e ok, tem coisa melhorando? Tem, tudo bem. É importante também, né, a gente reconhecer algumas coisas pra gente não ficar mal para sempre também. Mas eu começo a perceber o quê? Que aqui eu crio um espaço de domesticação desse projeto, domesticação dessa ideia, domesticação dessa pessoa. E nesse lugar da fetichização, né? De que essa pessoa como tá tudo bem, não precisa fazer nada, fica aí de boa, não precisa mudar o mundo, porque o mundo tá ótimo. Ou então, eu até sei que tem problemas no mundo, mas eu começo o quê? A colocar essa pessoa sem o poder no lugar de ela que vai resolver isso. E aí eu romantizo essa pessoa, eu fetichizo essa pessoa. Eu acredito que ela, né, aqui enquanto eu acredito que ela é um personagem secundário, aqui enquanto eu acredito que ela é um vilão, aqui eu começo a acreditar que ela é um herói. Só que esse lugar também é um lugar desumano, é um lugar de desumanização das pessoas. Porque eu não quero salvar ninguém. Isso também é uma expectativa em cima do meu corpo que, tipo, ela me gasta energia, tá ligado? Eu não consigo pensar na minha própria criação de realidade. E aí ficam esperando essa ação dessa pessoa de mudar esse mundo, de transformar e de salvar as pessoas e tal. Ou então, sendo que esse salvar, ele vai para um lugar muito um lugar muito superficial, assim. É um lugar que, em geral, além de, tipo, trazer esse peso para essa pessoa, sem o acesso ao poder, ela também me coloca num lugar que ele é superficial e que não necessariamente vai mudar, de fato, esse mundo. E aí, o ideal, então, seria, e é isso que eu faço com a educação, por isso que eu faço educação autodirigida, é perceber que o problema não é o eu, o problema não é a relação, o problema não é o mundo, o problema não é, tipo, quando eu luto pelos meus direitos, o problema não é quando, tipo, eu reconheço que eu tenho coisas que são construídas no mundo, em mim, né, que o mundo constrói em mim, e o problema não é quando eu percebo os recursos que existem no mundo. O problema é quando eu vejo isso de forma fragmentada, quando eu vivo só um pedaço desse tempo, quando eu vivo só presente, só passado, só futuro, e não entendo que uma coisa é fruto da outra, que uma coisa é parte da outra. E aí, então, quando eu entendo que isso é um processo, né, é eu perceber o mundo, como isso chega em mim, e como que eu crio um mundo a partir disso, eu começo a perceber o quê? Que a parada interessante mesmo não né, aqui, né, quando eu faço aquelas relações aqui de poder, né, cadê? Tipo, tem o perde-perde, o ganha-ganha e aliás, o perde-perde e o ganha-ganha falso, né? Que é esse ganha-ganha falso aqui. Aqui, então, eu me ligo o quê? Que, na verdade, esse ganha-ganha, ele funciona quando ele é horizontal. Quando ele, ao invés de ser essa relação vertical aqui, ele cai. Ele cai para vertical. Porque daí, independente do lado que ele anda, aqui ninguém está sendo esmagado, entendeu? Porque a gente está só caminhando. Então tem essa relação aí de eu questionar o lugar que eu tô e como que eu faço para, tipo, igual no começo eu falei, né, tipo, o que faz com que o lugar que eu esteja hoje é possível eu ser mais eu mesmo e eu criar meus projetos e tudo mais. Tem a ver com, tipo, o fato de eu ser um menino que não tem filhos e que não tem pessoas que dependem de mim. Então, o que eu faço em relação, por exemplo, a mães solos da quebrada, que eu quero também ter um acesso a essa possibilidade de criar um mundo mais justo para elas. E aí é aí que eu começo a pensar essas relações de como que esse mundo me atravessa e como que eu atravesso esse mundo para criar um mundo que tenha tempo, né? Que eu não tenha, seja desconectado do passado, eu não conheça a minha história, a minha trajetória, logo, eu não consiga viver meu presente, porque eu tenho que estar constantemente vendendo meu tempo para ter subsistência, para comer e para dormir e tudo mais. Logo, eu não consigo pensar no futuro, porque um mundo, uma estrutura social que não me dá condições de pensar um futuro, de almejar uma coisa, porque eu não sei nem se eu vou estar bem ou vivo amanhã. Então, eu fico sem espaço para narrativa de nenhuma dessas partes. E aí eu começo a perceber o quê? Que o problema fundamental é a narrativa hegemônica, que eu não quero ser o vilão, assim como eu não quero ser o secundário, assim como eu não quero ser o herói. Eu quero ser o narrador. Eu quero contar essa história. Por isso que eu sou um griot. Griot é contador de histórias, eu conto histórias, eu quero contar a minha história e quero apoiar que outros jovens contem sua própria história. É isso que eu faço com a educação. Os espaços de educação que eu faço, mais do que, tipo, é um lugar onde eu vou ensinar alguma coisa, ou um lugar onde eu vou
salvar alguém, ou um lugar onde eu vou ajudar, sei lá o quê. É um lugar onde eu, Ciano, quero ter companhia para ser eu mesmo. E eu quero ter companhia para narrar minha própria história e narrar um mundo mais justo. E eu quero encontrar pessoas que têm a mesma disposição e a mesma vontade de narrar esse futuro, de narrar essa história, de narrar a si mesma, de contar o seu passado, de conhecer esse passado, de conhecer seu presente, de narrar isso de uma forma mais autêntica e autônoma, né? Então, acho que basicamente esse é o processo de educação que eu curto desenvolver, né? E é por isso que eu faço esse processo dela reconhecer todo esse passado, até ter a ideia do que ela quer fazer nesse mundo, ela assumir esse lugar de uma criadora de realidade e ela começar a desenhar e criar, né, aquele grafiquinho lá que eu mostrei para gente se apoiar a fazer isso acontecer. Entendeu? Acho que é isso. Não sei se isso respondeu a sua pergunta, se fez sentido ou se foi uma grande loucura. Foi genial, mano. Curti demais. Foi muito foda. Valeu. Vocês têm questões, dúvidas, comentários? A gente está nesses momentos finais, né? Porque tá perto da hora, não quero também prender vocês por muito tempo. Oi. O que foi aqui? Oi. Desculpa, tá meio esquisito aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, se você pudesse, que a gente aprofundasse um pouquinho mais na questão de andar junto, de caminhar junto durante o processo educativo, e como que isso envolve deshierarquizar saberes e, tipo, da troca no dia a dia, sabe? Como é que isso rola? Também isso me interessa bastante. Legal. Então, tem uma coisa legal, assim, né, que eu penso, né, tipo, uma coisa que a gente fala, quando eu falo de autonomia, uma coisa que eu muitas vezes percebo, quando eu falo dessa questão das narrativas, é que a galera costuma nesse rolê até do mundo perfeito, né, dessa parte aqui que eu falei, dessa terceira parte, que é o mundo, muita gente, às vezes, vai para um lugar que eu acho meio... Às vezes rola, mas nem sempre, assim. E porque a gente quer tanto esse mundo legal, que a gente esquece desse processo, desse caminho antes que tem. Por isso que eu faço esse caminho de entender e para onde a gente vai. E aí, a autonomia, a gente faz parte de um contexto social que a autonomia ela não é uma coisa que é estimulada desde pequeno, assim. Você nasce numa família que não vai te dar autonomia em geral, não estou dizendo sempre, mas é bem comum que não dê. Você vai entrar numa escola que não vai te dar, você vai entrar numa instituição religiosa que não vai te dar autonomia, você vai entrar numa faculdade que não vai te dar autonomia, e você vai, tipo, de repente você vai ser jogado para autonomia no momento X da vida, porque você precisa pagar suas contas, e você não vai saber nada porque você nunca teve essa experiência. Então, o que eu faço também com os meus projetos de aprendizagem é tornar o processo de desenvolver a autonomia, que eu acho que é uma coisa que já está com a gente, mas que ela fica atrofiada, mas eu faço meio que uma musculação de autonomia, assim, tipo, aqui é uma academia de autonomia para você ir criando esse músculo para quando você, tipo, estiver lá fora, está suavão, você consegue levar isso de boa, não vai ser um grande baque, um grande impacto, mas também você não vai ficar, tipo, totalmente nem perdido demais, nem jogado demais a essa maré que te leva. Então, uma coisa que, né, muita gente às vezes faz, que eu percebo, e que eu sempre fiquei em dúvida, é de acreditar no espaço, na roda, por exemplo, na roda livre de conversa, né? Então, aqui a gente está numa roda livre de conversa, digamos, tá? E as pessoas estão aqui conversando. Só que uma roda livre de conversa, ela tem um problema. Porque antes, né, essa roda aqui é esse espaço que eu, Ciano, criei, né? Não hoje, porque hoje está uma coisa mais diretiva. Peço desculpa por isso, mas se fosse ao vivo, talvez eu faria um negócio diferente. Mas antes dessa roda, existe esses contextos que vêm antes, existem esses mundos dessas pessoas que vêm antes, existe o contexto social todo que vem antes. Então, essa roda de papo livre, ela é livre. E essa é uma coisa que eu tenho a impressão de que dificilmente ela é. Às vezes rola, mas dificilmente ela é. Por quê? Porque as relações de poder, elas são relações que elas se mantêm aqui, esses pressupostos. Então, tanto o prof quanto outros papéis de poder, eles vão estar ainda ativos nessa roda. Então, é bem comum que, tipo, o professor, né, as pessoas vão ficar esperando que ele fale. Ou então, o homem, ou então, o mais velho,
ou então o com maior grau de instrução. Essas relações de poder, né? Então, por exemplo, se essa pessoa que não tem uma formação, se ela é uma mina preta periférica, se é uma pessoa mais jovem, sei lá, uma adolescente preta periférica que não terminou ainda o colegial, a tendência é que ela não fale. Então, essa roda é livre. Quais são as condições que estão fazendo com que essa pessoa que eu falei, essa persona que eu falei, se sinta tão livre para falar quanto um homem cis hétero branco de sei lá quantos anos, mais velho tal, que tem doutorado em Harvard, por exemplo. A tendência é que, aos poucos, essa roda vai se tornando o quê? E cada vez mais esse cara vai falando e menos essa mina. Não é nem sempre vai ser só por uma questão de maldade, mas por uma questão de como que essa estrutura social ela é formada e como que ela estimula e ela acostuma pessoas a falar e pessoas a ficar quietas. Então, o que eu comecei a perceber é que, apesar de eu querer muito espaço de autonomia, espaços onde as pessoas elas têm ali o corpo livre, elas escolhem o que elas vão fazer, elas escolhem como elas vão fazer, elas estão totalmente livres para fazer o que elas estão a fim de fazer, eu fui percebendo que antes disso, é interessante eu criar uma academia. É interessante que esse processo de autonomia, ele não é super demorado, pelo que eu percebo, não é uma coisa tipo, nossa, eu vou ter que fazer anos antes deles criarem. Não, costuma ser tipo bem rápido, assim. Mas, em geral, as primeiras oficinas, os primeiros encontros que eu faço, eles são mais dirigidos, eles são mais precisos com o que está rolando aqui hoje. Não tanto assim, né? Não é tão falatório, é mais uma coisa que eu proponho muita coisa. Porque eu percebo que isso leva para um lugar, né? A facilitação, ela vai me levar para um lugar onde, tipo, eu consigo criar um espaço um pouco, onde eu consigo levantar, suspender esses papéis de poder, né? E eu tento sempre falar, tipo, gente, ó, eu sou educador, mas eu não sou o cara detentor de todo o conhecimento do planeta. Tem coisas que vocês sabem que eu não vou saber, tem coisas que... E assim vai, isso é uma troca, então me interrompa, por isso que eu sempre falo isso. Mas é isso, tipo, a gente então tem, né? A gente costuma... tem uma galera que fala da pedagogia, da andragogia e eu não lembro se é com H ou se é com E, mas eu acho que é eutagogia, alguma coisa assim. Eu talvez escrevi errado, então não confiem em mim, pesquisem depois esse nome, porque deve estar errado. A pedagogia, além de ter a coisa da criança que a galera fala, né, além de aqui ser criança, aqui ser adulto, o significado do latim, né, aqui no latim é adulto, aqui no latim é criança, vamos para um lugar além disso, mas do formato que isso costuma ter. A pedagogia, em geral, é um formato diretivo. É uma pessoa que sabe todas as coisas e ela passa para um monte de pessoas que não sabem nada. A andragogia costuma ser uma coisa um pouquinho mais... uma pessoa que facilita, que ela leva um grupo de pessoas, mas que as pessoas meio que... elas têm um direito ali de escolher, de trocar. Então, tem uma relação um pouquinho menos piramidal. Vou fazer uma roda, na verdade, né? Digamos que eu monto uma rodinha de conversa, velho. Ainda tem uma pessoa aqui com mais influência, mas tem... E a eutagogia é um modelo, assim, que, tipo, as coisas se atravessam e tá cada um ali vivendo o seu rolê. Tem um rolê comunitário, mas que não tem alguém que está dirigindo, não tem um facilitador, não tem um educador, tudo mais. As pessoas são os seus próprios educadores, elas trocam entre si. Eu adoro essa. Meu sonho de princesa é essa aqui. Mas eu começo com essa. Para chegar nessa. Eu não acho que é uma coisa que demora, não é que eu desconfio da capacidade das pessoas de ter autonomia e tudo mais. É mais que eu acho que a autonomia, ela é um lugar dolorido, sabe? Ela não é uma coisa tão prazerosa no começo. Exatamente porque a gente não conhece, então a gente se sente sozinho. Então o que eu crio é contorno. É abraço, né? É esse lugar aí, limite, que não é totalmente limitado. Então, por que, por exemplo, as perguntas que eu faço por quê, o que, para quê, como, quando, onde? Porque aqui eu ainda tô apoiando a pessoa nesse caminho, ainda tô caminhando com ela, mas é tão aberto que ela cabe nisso. Eu só estou dando um contorno, eu só estou dando uma cadeira para ela sentar confortável, para ela criar isso tudo. Ela vai ter a autonomia dela, só que, tipo, eu só vou apoiar ela a ir desenvolvendo. Então, em geral, nos primeiros 2 encontros, eu faço, tipo, nesse momento dela conhecer o grupo, depois que ela conhece o grupo, ela começa a conhecer o que ela está a fim de fazer,
Às vezes eu faço nesse modelo que eu mostrei para vocês, ela, tipo, olhar o mundo e tudo mais até chegar no lugar dela. Às vezes eu só vou direto para o jornada, depende um pouco de quanto tempo eu tenho. E aí eu vou para esse lugar de o que ela quer fazer exatamente. Ela faz uma lista de coisas que ela quer fazer, que ela gostaria muito de aprender, ou de criar, ou de construir. E aí a gente monta esse caminho de como que isso vai ser feito. Depois eu posso fazer isso com mais calma em algum outro momento, se vocês quiserem. Que eu não sei se eu ajudaria, mas eu passo um percurso mesmo, né? De, tipo, ela primeiro, a gente costuma falar que eu acho que acho que é mapa, rota, acho que é local, mapa, rota e recursos. Ou passos, né? Colocar passos. Que eu penso na minha jornada de aprendizagem como viagens, né? Então, quando eu penso numa viagem, primeiro eu penso nos locais que eu gostaria de fazer. Putz, eu queria ir para a China, mas eu também queria ir para sei lá, para a Índia, mas eu queria ir para a Austrália. Eu primeiro defino os lugares. Só que eles são primeira coisa que, tipo, é isso, né? São muitos lugares. Eu não posso ir para todos eles de uma vez. Então eu escolho o primeiro. Qual que é o lugar que tá mais vivo em mim agora? Ah, é a China. Show. Então eu escolhi a China. Assim que eu escolhi a China, o local, eu pego o mapa da China e eu observo o que existe dentro do mapa da China. Aí eu pego a China aqui e eu desfragmento ela. Então tem culinária, tem arquitetura, tem religião. Quais lugares que me interessam mais dentro desse mapa? Porque também mesmo que a China também é um país gigantesco. Então não dá para eu, tipo, ver todos os aspectos dela de uma vez, né? Tipo, eu quero entender, eu quero ir lá porque eu me interesso muito pela culinária chinesa e eu quero entender essa culinária. Então eu vejo o quê? A rota da culinária da China. E aí eu defino lugares muito específicos. Então eu escolhi culinária. Dentro desse rolê, eu vou escolher, tipo, eu quero ir em tal cidade, em tal lojinha, depois vou em tal, lá, eu defino um pouco a rota dos lugares que eu quero fazer. E aqui, nos passos, é aquele negócio que eu mostrei para vocês, né? Que é o que, como, por quê, o que, como, com o que, quanto tempo. É definir, tipo, tá, eu vou definir então que, por exemplo, aqui eu quero ir não sei, na paleteria, na paleteria nada a ver, né? Sei lá, no lugar que vende bolo da lua, do coelho de jaspe. Show, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu defini que eu quero ir lá no dia tal, e eu quero ficar lá tantos dias, porque eu quero fazer tais perguntas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou anotar e fazer uma resenha, e vou mandar para tal pessoa para garantir que eu vou fazer. Deu para sacar mais ou menos esse processo aqui? E aí, o que a gente faz? Tanto eu, o que eu, Ciano, facilitador, faço? Eu apoio a pessoa a desenhar esse processo todo. E aí, inclusive, encontrar, tipo assim, eu posso sugerir também, tipo, vou sugerir para você essa loja aqui do Bolo de Lua, e vou te dar o contato dessa pessoa que vai te ajudar, sabe? Eu vou meio que ajudando ela a mapear. E outra coisa também é que, para além de mim, não é só eu que vou fazer esse acompanhamento, porque o acompanhamento ele é comunitário. Então, se a pessoa está viajando na China, fazendo essa rota da culinária chinesa, enquanto isso, outra pessoa está fazendo uma rota aqui no Brasil, uma rota de marcenaria. Ela quer em vários artesãos que fazem coisa com marcenaria e tal. E essas pessoas, elas estão se apoiando entre si. Elas, todas, né, de tempos em tempos, elas vão sentar, vão perguntar, e aí, como que está sendo o seu processo? Elas vão fazer 3 perguntas, que é o que... Tá. Elas vão fazer 3 perguntas, uma para outra. O que está rolando? O que está funcionando, na verdade? O que não está funcionando? O que você quer tentar? Então, em geral, eles fazem essas 3 perguntas. Eu proponho tipo assim, eles definiram o que eles vão fazer, né, nesse caminho aqui que eu mostrei, definiram o que eles vão fazer, cada um definiu o que vai fazer. Sei lá, eu quero fazer a horta na minha quebrada, e aí esses são os passos para fazer a horta na minha quebrada. Show. O meu colega, ele vai fazer uma batalha de rap. Ele vai abrir uma batalha de rap na minha quebrada.
São coisas completamente diferentes, mas tá cada um querendo fazer uma coisa. O outro eu quero aprender inglês, sei lá, são coisas X, cada um quer fazer a sua coisa. Show. Só que semanalmente eu vou propor, eles vão montar o que eles vão fazer, né? Tipo, eles vão montar essa ordem aqui de coisas, tipo assim, dia tal, vou fazer tal coisa, vão montar um calendário de atividades que cada um vai fazer, montar o seu cronograma de atividades, o seu curso. E aí, toda semana, eu vou fazer eles se encontrarem, ou em duplas, ou em trios, em pequenos grupos, eles vão contar um pouco do que eles estão fazendo, e aí um vai perguntar pro outro o quê? Mano, o que você está fazendo? O que você fez nessa última semana que rolou, que tá funcionando, que foi legal? Assim, mano, na minha horta, nossa, eu conversei com a galera e, tipo, a galera super animou, então foi super legal conversar com as pessoas. Legal. E o que não tá funcionando? Pô, não tá funcionando o solo, porque o solo, ele tá muito, muito infértil. E o que você quer tentar na semana que vem? Você se compromete a tentar até semana que vem, quando a gente vai se encontrar de novo pra gente conversar pra ver se tá rolando. Aí ele vai falar, eu quero me comprometer a fazer um teste de solo para entender o que precisa, tal. E aí ele se compromete a isso, e aí ele vai colocar nessa agendinha dele aqui, né? Nessa agendinha, cadê a agendinha? Ele vai colocar nessa agendinha dele, ou ela vai colocar na agendinha dela, essa mesma coisa. Então, toda semana ela vai fazer isso aqui de novo. O que exatamente ela vai fazer, como ela vai fazer, com o que ela vai fazer, quando, quanto tempo e quem. Toda semana ela vai fazer isso de novo e vai acompanhar. E aí, na próxima semana ela vai ver o que ela se comprometeu a fazer e ver. Funcionou? Não funcionou? O que você vai tentar? E cada vez mais isso vai criar a autonomia dela, porque no começo eu posso até sugerir que ela faça coisas, mas cada vez mais ela vai ver o que está funcionando ou não para ela. E não tem problema funcionar ou não. Ela vai identificar o que funcionou ou não para ela. E aí ela vai se propor a tentar uma nova coisa, ou continuar tentando uma coisa, ou tentar de novo uma coisa que não deu certo na semana que vem, e cada vez mais ela vai conhecendo o próprio processo de aprendizagem dela. E aí, no final de tudo, a gente apresenta coletivamente ali o resultado desse processo, que não necessariamente precisa ser um TCC, uma coisa super, tipo, formal. Pode ser o resultado, tipo, eu tô fazendo uma poesia, então eu vou apresentar minha poesia. Eu tô fazendo minha horta, então eu vou levar vocês à minha horta, ou vou trazer algumas, como que chama isso? Algumas ervinhas da minha horta para vocês experimentarem. Ou eu não consegui fazer nada, não rolou. Tudo bem. Por que você não fala sobre o processo de não ter rolado? Inclusive, uma das minhas educandas, né, ela fez isso, né? A educanda que queria passar no vestibular. No processo, a gente apresentou ela, a gente conectou ela a mentores, né? Ela queria fazer psicologia na USP. Então, a gente apresentou ela para uma psicóloga de quebrada, uma psicóloga renomada, apresentou ela para uma galera que fazia USP, apresentou ela para várias pessoas, levou ela na USP e tal, para ela ir entendendo. A gente acredita muito que o nosso espaço de aprendizagem ele é um espaço de protótipo teste, um espaço onde eu tenho uma vontade de fazer uma coisa pelo mundo. Não é que eu vou criar esse mundo novo aqui. Aqui eu quero testar para ver se isso faz sentido, para ver se isso funciona, para ver se eu realmente gosto disso. E aí ela percebeu que ela não gostava. Que não era bem o que ela queria. Ela achou que ela queria, mas ela não queria isso. E aí, então, quando chegou no final do processo, ela estava tentando descobrir melhor o que ela queria. E aí, o que ela apresentou no final, no sarau aí de finalização? A menina da dança, ela apresentou a dança dela. O menino da poesia criou um zine, imprimiu e distribuiu ali, ele autografou, foi super legal. E ela não tinha parado. Ela criou um texto super bonito, assim, para falar como é importante ter espaços que apoiam mudanças, que permitem que você mude, que permitem que você mude de ideia, que você erre e tal. E esse foi o processo dela. Então, não é que o processo dela estava errado. O processo dela foi mudar. E aí, então, acho que esse é um pouco do rolê. A gente cria esse espaço onde eu apoio eles a criarem coisas, a entenderem que, a criarem uma coisa concreta onde eles consigam chegar até o fim, mas entendendo que não tem problema mudar, não tem problema errar, não tem problema criar uma outra coisa, não tem problema ficar diferente. E, ao mesmo tempo, eu crio um espaço onde cada vez mais essa própria comunidade, esse próprio grupo de jovens, ou de seja lá quem for que vai participar dessa jornada, se apoie mutuamente, se acompanhe a fazer. Em geral, inclusive, eu tento eu mesmo fazer minha própria jornada. Para não ser uma coisa onde eu tô lá, tipo assim, o sapiente que sabe tudo. Não, eu mesmo quero fazer minha jornada, eu mesmo quero falar para os meus educandos o que está funcionando, o que não está funcionando, o que eu quero tentar. Eu quero participar com eles, porque isso pode ser legal para eles verem o que eu faço, da minha experiência de que eu faço isso há muito tempo. E também pode ser que tem coisa lá que eu não fazia e falar, caraca, mano, ele faz um negócio muito da hora, aprendi com ele, vou fazer. E então é uma troca, é essa comunidade. Eu crio uma comunidade de aprendizagem. Eu crio um espaço comunitário. Eu crio um espaço de tempo, um espaço onde a gente tem tempo para, tipo, né, para criar, para experimentar, para errar. E é essa a minha militância, essa o que eu faço pelo mundo. Assim. É esse mundo que eu quero criar, esse mundo onde a gente tenha tempo e esteja junto para pensar que mundo a gente quer. Acho que é isso.
E aí acho que é assim que a gente se acompanha. E no final das contas, isso é tudo muito egoísta, porque na verdade é uma desculpa porque eu quero encontrar pessoas para estarem comigo. Então, Que lindo, que incrível. Eu achei muito bonito a questão de tirar a avaliação como um medo, que é uma coisa que eles têm demais, que eles sim, sofrem e que traz ansiedade, desencadeia muitas coisas, e a punição. Então, é muito mais a questão da troca e do crescimento coletivo, de compartilhar, do que se autovigiar, né? E se autopunir, punir sim. coletivamente. Então, acho que isso é lindo, dissemina o poder de uma forma muito bonita. Tá muito foda, cara, muito da hora. Valeu. Vou tentar achar um negócio aqui só para mostrar, mas acho que eu não vou achar. Não vou achar, não. Muito Eu tenho bacana uma também que a hora agendinha. que põe Fala. participação, põe onde quer chegar, quem que se apresenta, não sei o que, você também dá uma democratizada nas possibilidades da Isso. avaliação, né? Porque não é só avaliar de uma maneira, mas você abrir a possibilidade das pessoas se colocar onde ela faz bem, né? Porque às vezes você cobra exatamente onde a pessoa não faz legal, né? Isso, e assim, tipo, é uma coisa interessante de que a avaliação, né, se a gente fosse levar para esse lugar de avaliação, ela é uma coisa muito mais que acontece sempre, né? Ela acontece toda semana. Não é um negócio que, tipo, vai chegar no final do mês e você vai saber se você está indo bem ou não. Toda semana você vai saber se você está indo bem ou não. E quem vai dizer é você. Você vai dizer se você está indo bem ou não, se o que você está, tipo, que está funcionando ou não, juntamente com o seu grupo. E aí, muitas vezes, inclusive, a gente faz uma outra coisa também, que eu acho que vocês fizeram o Kanban, né? Vocês fizeram o Kanban? Não sei, é que eu acho Não, eu que, não. eu não sei se todo mundo Não. participou, mas Não todo mundo que está aqui participou, mas sim, a gente tá. fez o Kanban na sexta-feira retrasada, se eu não me engano. Eu vou desenhar um Kanban aqui para vocês. Que já estou aqui com o negócio. Prometo que eu não vou prender vocês muito mais, gente, só para desenhar o Kanban. Ó, o Kanban, basicamente, qual que é a brisa dele? Ele vem do roleagem, então ele tem a gente que é desse rolê empresarial, às vezes deve conhecer por conta disso, mas ele é meio diferente. É parecido, mas é diferente. Então ele tem aqui, né? Ele é dividido em 3 partes. Para fazer. Peraí. Ai, caramba. Tem muita camada que esse arquivo vai ficar pesadíssimo. Para fazer, fazendo e feito. É bem importante feito porque é esse lugar da celebração, de ver cada pequena etapa que a gente está concretizando. Em geral, a gente tem o nosso campo pessoal, que, né, o meu individual, em geral eu dou agendinhas para eles, né? Tipo, eu queria muito achar uma outra agendinha que eu fiz, mas em geral tem a agendinha, e a pessoa preenche tal, o projeto dela, e se organiza nele e tal. Enfim, mas aí, primeira coisa que a gente faz, então, a galera chama isso de educação ágil, ou do próprio Kanban, eu costumo chamar de Festival de Saberes. Primeira coisa que eu faço é dividir esse para fazer em duas questões, que é pedidos e oferecimentos. Deixa eu mudar de cor. Pedidos e oferecimentos. O que eu posso oferecer e o que eu estou pedindo para o grupo, tá? Então, por exemplo, o que eu peço? Eu queria ajuda, porque eu sou muito desorganizado, eu queria ajuda a organizar melhor minha rotina de atividades, porque eu estou querendo fazer meu projeto, mas meu projeto não está fluindo muito essa organização. Então, eu gostaria de ajuda. Coloquei lá. Então, não, eu queria aprender uma coisa específica. Meu projeto é sobre horta, mas tem uma parte específica de horta que eu não sei, que é, sei lá, sobre minhoca. Eu queria muito aprender sobre minhoca, queria ou alguém para aprender comigo, ou alguém para me ensinar se alguém souber. Né? Se eu tiver companhia para aprender, também é legal. Ou ofereço. O que eu ofereço? Eu ofereço um apoio aí de companhia, um apoio de, eu ofereço escuta. Eu posso ouvir sua ideia e ficar ouvindo para te ajudar a tirar essa ideia da sua cabeça. Ou então eu ofereço uma oficina, eu ofereço um conhecimento meu de tocar violão, X. E aí a gente vai mapeando isso dentro dessa comunidade de aprendizes, né?
A gente mapeia, no meu caso, com meus adolescentes, né? Eu vou mapear com eles o que eles pedem e o que eles oferecem. E eu também, o que eu peço e o que eu ofereço. De conhecimento, de apoio, de oficina, de atividade, de várias coisas. E aí, então, eu vou criando um lugar onde todas as pessoas são educadores e educadoras. Enfim. E aí né? Porque eu consigo mapear esse conhecimento, esse saber, e essa pessoa percebe, putz, eu sabia fazer esse negócio e não sabia quantas pessoas precisavam. Que legal que então que elas precisam e tal. E aí, a gente organiza isso, né? Em geral, eu tenho, sei lá, um calendáriozinho, que é esse Fazendo, que é o próprio Kanban, e aí ele costuma ser tipo assim. Digamos que a gente fica lá só 3 dias, né? A gente fica lá de terça, quarta e quinta, digamos, tá? E aí eu divido aqui esse calendáriozinho. E aí eu faço aqui os horários. A gente fica lá de 9 horas, 10 horas, 11 horas, até meio-dia. Digamos. Só que meio-dia a gente almoça, então meio-dia tá fechado porque é almoço. Um exemplo, tá? E aí, além disso, a gente tem 2 salas. A gente tem o salão e a biblioteca. Salão, biblioteca. Salão, biblioteca. Então, vocês veem aqui, né? Aqui a gente tem várias salas, todas as salas disponíveis, todos os horários disponíveis, todos os dias disponíveis. E aí, digamos que alguém pediu essa oficina de minhoca. E aí eu falo, mano, eu não sei nada sobre minhoca, mas eu quero aprender junto com a Ana, eu quero estudar com ela isso. Então eu vou lá, Ana, você topa conversar, a gente estudar sobre minhoca junto, na terça, 10 horas da manhã, lá na biblioteca? Top. Então a gente coloca aqui nosso post-it escrito oficina ou pesquisa sobre minhocas, tal horário, tal lugar. Aí eu tô falando aqui com com o Fábio. Ele toca violão. Eu queria que ele me ensinasse a tocar violão. Fábio, você topa me ensinar a tocar violão na quinta-feira, às 11 horas, lá no salão? Top. Então a gente coloca aqui um horáriozinho, né, um post-it escrito, aula de violão na quinta-feira, no salão, às 11 horas da tarde, certo? Da manhã, aliás. Certo? E aí, no começo de cada dia, então aqui na terça-feira, chegou terça-feira, digamos que a gente montou isso daqui na segunda, a gente montou todo mundo junto, tem vários post-itzinhos, tem um aqui, tem um ali, tem várias coisinhas aqui, várias coisas que a gente combinou. Todo mundo. Não só eu enquanto educador, mas todo mundo enquanto educador, todo mundo enquanto aprendiz. Eu posso eu enquanto educador, pedir para um adolescente me ensinar uma parada porque eu quero aprender, porque ele sabe, eu não sei. E sem o menor problema. Tá, a gente montou junto, então, esse espaço aqui. Depois que cada um tem seu projeto e tal, a gente montou a partir das necessidades deles. Aí, chegou terça-feira, né? Dia seguinte, terça-feira. A gente vai ler tudo que tem aqui, de 10 até meio-dia, todas as coisas que a gente propôs, né? A gente lê todos os quadradinhos. Ah, aqui tem tal oficina, aqui tem tal coisa. Lá no salão vai ter 2 oficinas acontecendo ao mesmo tempo. E aí cada pessoa vê o que ela quer fazer naquele dia, inclusive se ela não quiser fazer nenhuma dessas coisas. Ela quer fazer uma outra coisa, ela quer fazer sozinha, ela quer ligar para o mentor dela da jornada dela, ela quer terminar alguma parte do projeto. Não tem problema. E aí ela vai montar e tal, a gente vai saber, e daí cada um vai para sua atividade e eles vão gerir o próprio tempo. Em geral, também a gente divide eles em funções, né? Tipo, quem vai gerir o tempo, quem vai gerir o espaço, quem vai cuidar da atividade, quem que vai ser o facilitador ou facilitadora, quem que vai tirar a foto, quem vai sei lá o quê. E aí cada um tem esse papel ali e eles conseguem se organizar. Aí, tipo, acabou a hora, vai começar a próxima atividade. Daí a pessoa que está responsável pelo tempo tem a função de falar, acabou o seu tempo, vamos para a próxima. E assim vai. E aí tudo que vai terminando, né, esses post-its vem para cá no feito. E aí, com a jornada, o Kanban ele pode ser usado num festival de saberes aberto, totalmente aberto e qualquer coisa. Eu gosto de fazer também festival de saberes aberto, onde a gente vai aprender o que a gente quiser, qualquer hora, e tipo, dentro desses horários que tem aqui, e seja violão, seja arte, seja música, seja ecologia, seja o que a gente tiver afim. Mas eu também gosto de incluir o Kanban dentro da minha jornada, né? Porque quando eu faço... Dentro dessa jornada aqui. Por quê? Quando eu estou fazendo essas 3 perguntas... Aqui. O que está funcionando, o que não está funcionando, o que você quer tentar, surgem novas ideias para pedidos e oferecimentos. Para necessidades e potencialidades. Então, quando meu colega tá lá falando assim, putz, mano, não tá funcionando tal coisa, as minhocas não estão sobrevivendo.
E aí o meu colega que tá ouvindo fala, putz, mano, eu manjo de minhoca. Eu vou oferecer para ele ou para ela, para essa pessoa, né, uma oficina de minhoca. Eu vou oferecer para a turma uma oficina de minhoca. Quem quiser participar, pode participar. Show de bola. Ou então, esse meu colega tá falando assim, putz, mano, tem um negócio que tá funcionando super legal, assim. Eu tô, tipo, organizando super bem a minha jornada. Tô fazendo super da hora, tá sendo super da hora os tempos, pá, show. Eu que tô ouvindo, falo, caraca, eu tô com dificuldade nisso. E se eu me juntasse a essa pessoa? E se eu pedisse para ela ser meu par, meu companheiro, a gente se acompanhar e tal, para essa organização dessa pessoa me contagiar? E aí eu peço isso para ela. Então eu começo a mapear exatamente também não só meu próprio rolê, mas mapear também o rolê da comunidade ali de aprendizagem, dos outros aprendizes, para a gente trocar conhecimento, trocar potencialidades e se apoiar nessa realização de rolê. Acho que é isso. Chegou 9, eu não quero prender ninguém, mas eu também estou de boa de responder umas coisas. Não sei também se a Diana quer. Mas fiquem à vontade para me Eu já dizer. tô um pouquinho cansada demais. Tudo bem. É isso. Eu vou precisar sair também, gente. Show. Foi show de bola falando em show. Nossa, adorei. Foi muito bom, meu cara. Muito bacana Valeu. mesmo. Com sínteses, com dicas, umas falas assim que vale muito a pena até escutar de novo, sabe? Muito legal. Verdade. Gostei muito, Luciano. Parabéns pelo seu trabalho, querido. E obrigada por Obrigado. compartilhar. Obrigada por dar os exemplos das minhocas. Sim. Show. Já estou te seguindo no Insta e entrei aqui no site da universidade com cidade, assim, Veracidade, achei muito legal. Tem um grupo no interior de São Paulo que chama Veracidade, que eu achei muito bacana também, tem a ver com faz uma conversa. Bom, preciso ir mesmo agora. Tudo bem, gente. Beijos. Tchau, tchau. É isso. Pô, valeu, Temos mais senhor. alguma? É nóis. Falei. Não, só agradecer mesmo, assim, eu acho que, tipo, assuntos, tipo assim, complexos aços, assim, tá ligado? Tipo, assim, você deu uma explanada muito boa, assim, sabe? Mas que, tipo, e que é bom também, que me trouxe essas reflexões, assim, tipo, eu fiquei muito blow mind, assim, tá ligado? Tipo, muitas coisas que você falou, E, e é isso, eu acho que é um trabalho muito massa que você tá fazendo mesmo, assim, tipo, acho que é muito inspirador mesmo. E, tipo assim, tem coisa aí que eu ficaria horas, assim, tipo assim, de troca de ideia, assim, bota fé, que eu achei muito interessante mesmo. O... E é isso, cara. Aí depois eu vou seguir lá também, vou procurar saber e continua aí. Tá É massa. nóis. Pode mandar um salve aí, eu deixei essas redes. Fala aí, Júlia. Você vai falar? Júlia. Você tá com o microfone desligado. Né? Falando sozinha. Ah, Abria, fechava. Eu queria agradecer também, foi muito da hora, muito da hora. Acho que trouxe várias ideias de como implementar muitas coisas. E o que eu acho incrível é você conseguir colocar caminhos, trilhagens para sonhos. E isso é uma coisa muito bonita. Real, tipo, sonho aprender isso, quero aprender isso. A gente vê a molecada falando muito isso, mas como fazer também, fazer de uma forma possível. Então, muito da hora. Curti pra caralho, valeu. show. É isso. Essas são minhas redes, quem quiser perguntar coisas ou comentar coisas e tudo mais, é meu Insta, meu WhatsApp, meu Face. Acho que esse é meu Twitter também. Eu estou fazendo nesse corre aí para logo mais fazer uma jornada nova com os meus educandos, né? Daí podem ficar de olho aí, eu pretendo fazer uns processos aí também para ela viabilizar ela, e aí eu vou mostrar mais ela na rede e tal, logo mais vai acontecer, mas pretendo fazer mais outras, tanto online quanto presenciais, ao que depender da nossa situação, mas é isso, eu vou
Então, vou voltar a aprontar. Eu dei uma parada de aprontar por conta da pandemia, né? De fazer as atividades e tal, do coletivo, mas estou querendo voltar. E aos pouquinhos aí, à medida do que for possível. Então, fiquem de olho aí, que logo mais vai acontecer mais coisa. Eu acho que vendo também, participando das coisas, fica mais prático. E aí vocês podem... É esse rolê. É isso. Qualquer coisa dá um salve também. Suavidade. Fechado.